Olá pessoal, agora a gente vai aqui para nossa aula de Shopee Ads. Nós vamos aqui passar toda a ferramenta, passo a passo, como que funciona, como que você vai usar essa ferramenta tão poderosa aí para as nossas vendas ao seu favor, né? De forma inteligente e de forma estratégica. Nós vamos aprender aí a dominar, né, os nossos números, conhecer nossos números, porque não se faz Ads sem conhecer os números. E eu vou ensinar para vocês aqui passo a passo como que a gente vai ficar fera aí, nessa ferramenta aí que chama GMV Max. Eu gosto muito, né, dessa parte, gosto muito de tráfego. E para quem não sabe, o Shopee Ads aí, o que é o Shopee Ads? Nada mais é do que você pegar ali o seu anúncio que já está rodando, ou um anúncio novo, e você colocar esse anúncio para aparecer para mais pessoas. Então, o que que seria isso? Patrocinar. É um anúncio patrocinado. Então, isso é Shopee Ads, é você pegar o seu anúncio e pagar uma parte para a Shopee para você aparecer para mais pessoas. Então, resumindo, seria o quê? Aumentar as suas vendas. Mas podemos fazer isso de qualquer jeito? Não. Nós precisamos fazer isso de forma estratégica. Hoje, como eu disse para vocês na aula, a Shopee mudou muito, né. Então, antes, o que era para que a gente fazia lances por leilão, pagava por palavra-chaves, por cliques. Hoje, a Shopee otimizou tudo isso e criou essa ferramenta de GMV Max. Essa ferramenta aí, ela é como se fosse uma inteligência artificial, onde a própria Shopee aí vai buscar, né, baseado no histórico ali dos compradores, dos clientes que já tem na plataforma, ela vai buscar ali o perfil, para o seu produto, aquele perfil que vai se encaixar ali para o seu produto, onde vai ser gerado vendas. Então o objetivo é vender. Mas como que a gente pode fazer isso? É isso que a gente vai aprender aqui agora na prática. Mas antes eu gostaria de passar com vocês, eu fiz esse slide e vou estar enviando para vocês todas as vezes que vocês quiserem, vocês podem consultar. Ele ficou muito bom, ficou muito explicativo e eu tenho certeza que vai ser um bom apoio aí para vocês. Na hora de vocês estudarem aí, na hora de vocês buscarem um material. Então, a gente pode ver aqui, deixa o algoritmo trabalhar para você enquanto você cresce. Automação inteligente 24/7, o que que significa isso? Que durante 24 horas por dia e 7 dias da semana, ele não para, né? Ele está sempre trabalhando, buscando, otimizando, trazer mais clientes ali para a sua loja. Ele vai gerar um crescimento de vendas acelerado, ele vai escalar as suas vendas e com o máximo de retorno sobre o investimento. Porque a intenção da Shopee é fazer com que você venda mais. Mas para isso a gente precisa entender a ferramenta, como que ela funciona, para a gente poder usar a nosso favor, né? Então a gente vai ver aqui o que que é o GMV Max, como que ele funciona, as vantagens, os pré-requisitos, estratégicas, as métricas essenciais para o sucesso, né? As copy ali otimizado para a Shopee, para 2026, funil de vendas, cálculos práticos, dicas importantes para quem está começando. E vamos lá para o nosso próximo passo. Então, o que que é o GMV Max, gente? O GMV Max, como eu disse, é uma ferramenta para você fazer anúncio dentro da plataforma da Shopee, dentro da plataforma. Então, ela é uma estratégia ali de lances automáticos disponíveis na Shopee que otimiza seus anúncios para maximizar o seu faturamento. E ele funciona, né, de forma manual e de forma automática. E nós vamos ver também aí cada estratégia, a gente vai precisar usar um desses dois. Então, ele ali, ó, como que funciona? Ele ajusta automaticamente seus lances durante o dia para aumentar a visibilidade do seu produto, gerar mais cliques qualificados. O que que seria cliques aqui qualificados? É o clique ali que não vai ser para qualquer pessoa. Ele vai estar mostrando como ele conhece o perfil do comprador ali da Shopee, né? E mais para frente a gente vai ver isso também, como que a gente dá essa ajuda aí para o algoritmo. Como ele conhece o perfil ali do cliente, ele já sabe o que que o cliente está buscando, então ele vai procurar ali mostrar o seu anúncio para o maior número de pessoas que tem a maior chance de comprar o seu produto, né. Então ele vai aumentar o seu número de vendas e, com isso, mais dinheiro no bolso. Então o objetivo principal dele é vender mais com menos esforço manual. Então você define o seu orçamento diário, quanto que você vai gastar, a sua meta de desempenho ou deixa o sistema otimizar automaticamente e o algoritmo da Shopee faz o resto. Então nós vamos ver isso aqui também, como que a gente usa cada estratégia. A Shopee oferece 2 modalidades, como eu falei, que é o GMV Max automático e o GMV Max com metas de ROAS. O automático, ele é como você vai colocar ali, você vai deixar, por exemplo, a Shopee ali fazer todo o processo para você. Você apenas coloca o dinheiro
e ali você vai colher os dados que você precisa para poder tomar as atitudes ali devido a esse produto, como que você vai fazer. Como eu sempre falo com vocês, cada número é um indicador de alguma coisa, e nós vamos aprender isso aí na prática. Então, existe a estratégia para estar usando o GMV Max automático e existe a estratégia para estar usando o método de ROAS, né, onde o automático ali, ele vai ser um foco maior de número de vendas e o meta de ROAS vai ser um número maior de dinheiro no bolso, entendeu? Então, assim, cada um ali tem a sua particularidade. Então, como que funcionava antes na Shopee? Como eu disse, antes a gente fazia tudo de forma manual, né. Então, assim, a gente que escolhia as palavras, então a gente tinha que ficar ali otimizando o tempo inteiro para ver qual palavra estava gastando mais, qual palavra estava gastando menos, fazendo era como se fosse lances mesmo, cada palavra você dava um lance, né, que era um custo ali por clique, um lance de valor diferente. E agora realmente, como a Shopee está usando essa ferramenta, e temos aí a inteligência artificial ao nosso favor, realmente, está sendo muito bom essa forma aí de fazer, e também mais tranquila, onde muitas outras pessoas também antes não conseguiam usar a ferramenta, agora muitas pessoas já conseguem usar, porque ela ficou mais simples. Então vamos para o próximo passo aí. Bom, vamos falar um pouco sobre os 2 aqui. Quais são as vantagens ali e as desvantagens, pontos que nós precisamos ter bastante atenção. O GMV Max, ele é um sistema, ele otimiza lances de forma automaticamente, né? Você não consegue ali, você vai ligar ali, clicar num botão ali e ele vai começar a rodar. Então, imagina, como eu sempre gosto de dar essa imagem, como se fosse um funil, assim. O GMV Max é esse tampo de funil aqui que fica nessa parte de cima, onde a Shopee ela vai mostrar seu anúncio ali para o maior número de pessoas, sem ser um público ali segmentado. Ela vai mostrando, mostrando o anúncio para ver qual tipo de pessoa ali ela vai chamando a atenção. Então, ali ela está começando a qualificar um público. Então, ela mostra para todo mundo. Então, você vai definir ali o seu orçamento diário, né, e o algoritmo, ele que vai ajustando os lances automaticamente. Quando ele vê uma possibilidade grande de fechar uma venda, vamos supor assim, ele aumenta por exemplo, o valor do seu clique, né, para você passar, por exemplo, na frente de um outro vendedor. É assim mesmo assim que funciona, mas isso aí a gente não vê, né, acontece tudo de forma automática. Então qual que é a vantagem aí? É o máximo volume, ela pode trazer muitas vendas, eu vou falar pode, porque depois vocês vão entender melhor. Ela pode trazer muitas vendas, né, o trabalho manual é menor, como eu disse, ele é só você apertar um botão ali. O crescimento é rápido em questão de volume, tá bom? E dados para otimização. Isso aqui é a melhor coisa do GMV Max automático, é o quê? Comprar dados para você poder otimizar o seu anúncio. E nós vamos aprender isso aí. Qual que é a indicação aqui? Produtos novos, por exemplo, eu quero testar um produto, eu quero testar a capa, eu quero testar o título, eu quero colher dados para depois tomar algumas decisões em relação a esse produto novo, né, que eu estou colocando para vender. Quando você quer volume acima de tudo, né, que é o que eu disse, traz muito volume de venda. Iniciantes que querem simplicidade, mas isso aqui tem que tomar muito cuidado, porque como eu disse, ela pode gerar muito volume de venda, mas também pode gastar mais, muito mais, e você não vê nem o lucro, e o que que a gente, dá prioridade aqui, é vender com lucro, né. Então ali pode gerar um ROAS, né, muito baixo. O que que é o ROAS? Um retorno lá do seu investimento. Pode ser muito baixo. Investimento, você precisa investir, né, um dinheiro maior, porque ele vai gastar mais mesmo, e você não tem muito controle da lucratividade. Então você vê aí que é o ideal aqui, quando eu vou usar esse GMV Max, quando eu uso, eu não uso muito, mas quando eu uso é para isso aqui, ó, é para comprar dados, para poder otimizar, para poder ver como que o anúncio está, e assim, no máximo ali, uns 7 dias a 14 dias ali, no máximo. Vamos lá, e o GMV Max com metas de ROAS, né, a gente define a nossa meta de ROAS, a gente fala assim, ó, pra Shopee: "Ó, eu tô te dando R$ 100 aqui, mas eu quero que retorne X". Então você define ali, por exemplo, eu quero uma meta de ROAS de 10. Então você tá dizendo para ela assim, ó: "A cada R$ 1 aqui que eu investir, eu quero que me volte 10". Então você tá especificando ali, você tá afunilando ali, como eu disse, o seu funil ali, você já não tá naquela tampa, assim, de todo mundo, assim, aquele topo do funil, você já começa a nivelar ali, afunilar ali o seu funil de vendas, né. O foco mesmo é uma lucratividade. Você vai definir, além do seu orçamento, você vai definir a sua meta de ROAS, o algoritmo ele vai otimizar
baseado em histórico de vendas. Então, o que que é isso aqui, gente? Por exemplo, isso aqui é ideal para um produto que já tem vendas, porque ali através da venda que ele já possui, o próprio algoritmo ele já está mais inteligente para poder entregar o seu anúncio para pessoas mais qualificadas, para poder trazer o quê? Mais vendas para você, entendeu? Então isso aqui que significa, ele vai otimizar já baseado naquele histórico do seu anúncio. Então, é melhor que quando você vai fazer meta de ROAS, produtos consolidados, né, para você ter um melhor controle da sua lucratividade, escalar, né, de forma inteligente, de forma sustentável, e vendedores experientes. Por que vendedores experientes? Porque para você fazer um anúncio, um GMV Max, meta de ROAS, você precisa conhecer os números da sua loja. Você precisa conhecer seu CTR, suas impressões, CPC, seu CPA e por aí vai, né, seu CRV. Isso aqui tudo a gente vai ver, CVR, né, tudo aqui a gente vai ver, essas métricas e eu coloquei aqui, ó, tá vendo para vocês, ó, o objetivo. Então toda vez que vocês tiverem dúvidas, consulte esse PDF. Objetivo, o automático é máximo de volume, de vendas, o método de ROAS, lucratividade. O orçamento aqui, né, você define o orçamento e no meta de ROAS, além do orçamento, a meta de ROAS. Palavra-chave não existe mais, né, porque ela vai identificar ali de forma automaticamente, mas lembrando que ela usa as palavras do seu anúncio, por exemplo, do seu título, né. Essa aqui que a Shopee identifica é porque antes a gente mesmo que colocava as palavras. É melhor para crescer mais rápido, em questão de volume, tá, nunca esqueça, e esse aqui é para escalar de forma inteligente, né. O volume aqui de vendas no automático pode ser bem maior do que o método de ROAS. Aqui o ROAS, ele vai ser variável e aqui ele vai ser previsível, né. O controle aqui, você é menor, você praticamente, né, não tem controle, só tem o controle mesmo no dinheiro, né, que você vai colocar por dia. E aqui no meta de ROAS maior, ideal para novos produtos, como eu falei para vocês, produtos novos que ainda não têm vendas, que não têm avaliação, que você quer testar criativo, título e por aí vai. E o meta de ROAS para produtos consolidados. Como eu disse aqui para vocês, né, como escolher também, é a questão da estratégia aqui que a gente vai usar. Vamos ver aqui alguns pré-requisitos e as vantagens, né. A vantagem do GMV Max, depois eu quero que vocês leiam, gente, com muita atenção isso aqui, esses slides aqui ficaram muito explicativo. Eu não vou estar lendo ele todo aqui para vocês, mas depois vocês podem ler, tá bom? Então aqui, ó, vantagens, eu vou ler algumas coisas aqui, né, economia de tempo, ele é muito mais, como se diz, mais simples de estar configurando, né, a otimização de forma inteligente, você conhecendo, claro, ali os seus números, já fica muito mais tranquilo de você otimizar, né, é um crescimento maior, né, aumenta a visibilidade do seu produto, gera mais cliques, né, qualificados. Aqui você vai ter também dados para tomar tipos de decisões, como eu falei, você vai poder medir ali sua taxa de impressões, de cliques, né. Eh, Aqui, ó, flexibilidade, você pode pausar ou retornar a campanha a qualquer momento, né, ajusta o orçamento conforme a sua necessidade, você pode mudar ali de estratégia para automático ali, de automático para meta de ROAS quando você quiser. E eu coloquei mais algumas coisas aqui. Eu coloquei uma coisa aqui, gente, que é muito importante. O que que acontece? O Ads da Shopee é uma ferramenta, ela não é uma ferramenta de milagres, é uma ferramenta que você vai usar baseado, né, naquilo que você fez. Por exemplo, um anúncio. Um anúncio, gente, se ele estiver ruim, não adianta você gastar com Ads, porque ele não vai escalar. Se ele vender, até que vender, ele pode até fazer umas vendas, mas hoje, como eu disse para vocês, o nível já subiu bastante, até na Shopee. Então as pessoas têm procurado sim melhorar mais os anúncios, melhorar o título, descrição. Então, quanto melhor tiver o seu anúncio, maior vai ser a sua taxa de conversão, maior vai ser a probabilidade de você vender mais, entendeu? Então, tudo parte daquele princípio, daquele anúncio bem feito, que a gente aprendeu como se faz. Um anúncio que quebra qualquer tipo de objeção, a ponto de você praticamente nem precisar responder perguntas referentes ao seu produto no chat, entendeu? Então, isso é muito importante. Coloquei aqui o orçamento, né, para você do o dia aqui, mas isso aqui já pode ser mais para frente, né, de 50 a 100 reais por dia, um mínimo de 20, reais por dia. Pode ser insuficiente, mas também isso vai de acordo de pessoa para pessoa, né. Se você pode começar o mínimo, se eu não me engano, hoje é 6 reais. Você pode começar ali com 10 reais por dia para você comprar ali as suas métricas, né. Conhecimento básico, o que que você vai precisar que entendeu? Entender suas métricas, CTR, CVR, ROAS, ACOS, isso aqui tudo a gente vai ver aqui e vai ver na prática também.
sem isso, sem conhecer as métricas, você não vai conseguir saber o que está funcionando, tá bom? Então vamos passar para o próximo. Lances automáticos. O algoritmo trabalhando inteligentemente para você, né. O sistema otimiza seus anúncios, como eu disse, 24/7, né, 24 horas por dia, né, 7 dias por semana. Claro, se ele tiver dinheiro para rodar, né, porque tem que ter dinheiro para rodar. Então, o que faz o algoritmo GMV Max? Então aqui, ó, ele sempre vai estar analisando os dados em tempo real, identifica padrões de comportamento, né, dos clientes, ajusta lances automaticamente. O que que é isso, gente? Por exemplo, tem horários, na sua loja que o volume, isso aí também a gente vai aprender a ver, que ela está maior, por exemplo, você tem mais chances de vender, então, às vezes, nesses horários ali, ele pode aumentar o lance, horários que não são tão bons, diminui o lance, então ele vai ajustando ele de forma automática. Então, olha aqui, ele vai coletar dados, né? Então, o sistema coleta dados de suas campanhas, impressões, cliques, vendas, horários, dias da semana. Ele também vai analisar dados de concorrentes para você ter ali uma base sólida ali para você tomar suas decisões. Então, ele faz ali uma análise inteligente, identifica os melhores horários para anunciar, descobre mais produtos que convertem melhor, analisa o comportamento do cliente e o que que significa isso? Padrões claros para o desempenho ali mesmo do seu anúncio. Otimização de lances, né, isso aqui tudo o algoritmo faz, ajustes contínuos, então ele está sempre ali trabalhando, explorando ali, coisas para você poder, métricas ali não, ele vai estar sempre explorando, eh, dados que você pode vender mais, esse é o objetivo. Então o algoritmo considera, né, os fatores de desempenho, a taxa de cliques, taxa de conversão, tempo médio de visualização ali no seu produto, taxa de retorno de produto, avaliações do cliente, isso aqui é muito importante, né. Então, tem outras coisas aqui que também depois eu quero que vocês dêem uma lida mesmo com calma, tá. Tá muito bem explicado, como eu falei aí, e eu acho que vocês vão tirar ali muitas dúvidas de vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante. Nossa, é muito legal, né, gente, porque é a inteligência agora trabalhando ao nosso favor, né. Então pensa que a Shopee o algoritmo da Shopee, ele já conhece ali, ele está dentro, ele está funcionando ali dentro, é a própria inteligência ali trabalhando por você. Olha, faz milhões de cálculos por segundo, né, toma decisões baseadas em dados, né, não em achismo, tá vendo a vantagem do algoritmo inteligente. Esse algoritmo aqui, gente, inteligente, é aquele algoritmo que já conhece o seu produto, entendeu? Então, ali, o primeiro passo, geralmente, a gente tende a gastar mais um pouco mesmo no início nas campanhas, porque é como se você estivesse apresentando mesmo o seu produto para o algoritmo conhecer. E a partir desse momento que ele vai conhecendo o seu produto, ele vai qualificando ali o seu público. Coloquei aqui, tá? Depois vocês dão uma olhada, que são coisas aí para vocês usarem no anúncio de vocês, tá bom? Coloquei aqui ficha técnica, né, simplificada, tudo isso aqui a gente já falou na aula, coisas por que que eu coloquei isso aqui, né, coisas que vão, fazer com que o seu anúncio converta, porque não é basta você só colocar ads no produto, você precisa estar com o anúncio bem feito. Aí depois vocês podem ler aí essa parte também. Gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui que eu fiz para vocês, é para vocês terem começarem a ter uma noção do que é as métricas dentro das vendas. A gente não pensa a gente não tem um achismo na nossa cabeça. Existe um padrão ali, e é baseado nesse padrão que você vai saber se o seu anúncio está bom, se não está bom, o que que precisa melhorar, o que que você precisa investir, o que que você precisa tirar, o que você precisa pôr. Então é baseado nesses números que a gente toma as nossas decisões. Eu coloquei aqui para vocês, gente, só para vocês entenderem, isso aqui é uma média, tá? É uma média, não é que todo mundo vai ser assim, mas é da onde a gente tira ali a nossa média para ver se a gente tá ou não dentro ali do que se é esperado, tá bom? Então o que que acontece? Quais quais são os números ali que vão levar com que eu faça a minha primeira venda? Tem isso? Tem. Tem como saber? Tem. É muito interessante essa parte. Igual, por exemplo, eu preciso de mais ou menos, olha para vocês verem, mais ou menos 3.333 impressões. O que que é impressões? As pessoas verem o meu anúncio, tá? E clicarem no meu anúncio. Então, para eu gerar ali uma venda, eu preciso de mais ou menos 3.333 impressões para eu poder gerar 50 cliques, tá? E desses 50 cliques para eu poder gerar uma venda. Então vai assim, vai começando a entender isso aí. A gente vai ver mais isso aqui e a gente vai ver na prática como que funciona, porque tem a fórmula matemática para você
calcular isso aqui. Então, a cada 67 impressões, a cada 67 vezes que o seu produto passa na frente de uma pessoa, um clique, uma pessoa vai clicar naquele produto. Matematicamente é assim, entendeu? Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Se for para menos, melhor ainda, porque como eu disse, isso aqui é o quê? A média, entendeu? Então, para eu fazer, né, uma venda, entenda que eu preciso aparecer na frente de mais de 3.000 pessoas. Por isso que esses números de impressões, visualizações, eles são tão altos, porque geralmente a taxa de conversão, que é do total de todas essas pessoas, quantas pessoas compram, geralmente na internet é 1,5%, 2. Se você está dentro dessa taxa aí de 2%, né, de todas as pessoas que entram na sua loja, que clica na sua loja, aqui ó, é esse funil aqui, que é o funil de vendas. Dessas todas essas pessoas aqui que entram na sua loja, 50 vai clicar e uma vai fazer uma venda. O que significa isso? 2% de conversão. Entendeu? Então, olha que bacana. Tem como a gente ver, por exemplo, nossa, esse anúncio meu aqui, ele recebeu, nossa, ele já tem 500 cliques e, gente, ele não tem venda. Então, tem como a gente saber o que está acontecendo? Tem. Tem como a gente ir lá vasculhar. Por quê? Ele está sendo mostrado? Tá. O pessoal está clicando? Tá. Por que que não está comprando? E aí a gente vai descobrir. Pode ser que eles estão tendo dificuldade para fazer o check-out e os carrinhos estão abandonados. A gente vai ver lá, vai ter uma aula só de carrinho abandonado que eu vou mostrar para vocês que vocês conseguem ou podem converter em vendas. Então, pode ser que o seu preço na hora dela fechar não estava atrativo. Então, assim, cada métrica dessa é muito interessante porque a gente consegue saber exatamente ali o ponto que a gente precisa mudar, né? Modificar para começar a vender mais. Então, qual que é a média ali? 3.000 e poucas impressões para gerar 50 cliques, para gerar uma venda, né? E para você ter, e isso tudo o que que significa? Deixa eu passar aqui para frente que eu acredito que eu coloquei. E coloquei, ó. A gente precisa ter um CTR. Lembra que eu falei com vocês do CTR? O CTR é ali a capa do seu anúncio, do seu produto, o título. Essa métrica aqui, ó, ela vai testar a sua foto de capa, o seu título, para ver se ele realmente está bom. Então, ela precisa estar acima de 1,5%. Quanto maior, melhor, entendeu? Então, você já tem uma métrica aqui, ó. Meu CTR tem que estar acima de 1,5%, beleza? O meu CVR, que é a minha taxa de conversão, ela precisa estar acima de 2%. E aqui em cima eu coloquei como que a gente acha esse resultado. E a gente vai ver isso na prática que vai ficar vai clarear mais. Então, eu não vou ficar me atentando a muito isso aqui para vocês não ficarem confusos, tá? Mas eu tenho aqui o meu CPC que eu também consigo medir ali, eu consigo saber quanto que está sendo o meu clique para cada venda que eu faço, eu consigo metrificar isso. Eh, Cliques para uma venda, então geralmente são 50 cliques, sai uma venda. Lembrando que isso pode variar de produto para produto, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E lembrando, eu quero abrir aqui um parêntese, que para produto novo, geralmente são necessários de 100 a 200 cliques, tá bom, gente? Então, pensa nisso aí. Para fazer as primeiras vendas ali, você não vai medir por 50 cliques. Ah, Ana, já tem 50 cliques. Não tive, não. Seu anúncio é novo, então você vai precisar aí de mais ou menos 100 a 150 cliques para poder fazer uma venda, tá bom? Impressões, você vai precisar aparecer ali na frente de mais ou menos aí, ter 50 cliques, 3.000, né, 100 cliques, 6.000 visualizações para mais, entendeu? Então, eu espero que vocês estejam entendendo aí, eu tô sendo assim o mais, sendo a mais bagunçou aqui. Eu estou procurando ser mais clara aí possível para vocês entenderem. Então, o que que eu quero que vocês entendam com esses números aqui? Que existe os números que a gente vai basear para a gente poder ler os nossos anúncios, tá bom? Isso aqui precisa decorar? Não, não precisa decorar. Já está aqui geralmente o CTR mesmo, ele já aparece lá, a sua taxa de conversão, você consegue ver, né. Então isso aqui, quando você quiser saber algum número da sua loja, tal, você pode usar, né, aqui ó, por exemplo, você calcular o seu CTR, você pode usar, aplicar essa formulazinha aqui, né. Então, eu não quero que vocês fiquem aí pensando nessas letras, esses números assim não, eu só quero que vocês entendam que existe uma média que a gente vai poder ler os nossos anúncios e saber aonde nós erramos, aonde a gente precisa consertar, ou se a gente acertou, se está tudo bem, se entendeu, gente? É isso que vocês precisam entender.
Então vamos lá para a próxima. Aqui eu coloquei mais outras métricas, né, aqui tem de novo o CTR, aqui tem o CRB aqui, coloquei uns exemplos aqui, o CPC também, que é o custo por clique. Tá vendo aqui, ó, eu vou dar só um exemplo aqui. Por exemplo, meu CTR tá ruim, que é o que eu já falei várias coisas. O que que você pode fazer? Ah, então o que que eu preciso? Investir em imagem de qualidade, usar um texto um título mais atrativo e claro, destacar mais o diferencial do produto, testar altas descrições. Vocês entenderam? Que existe uma fórmula, existe um jeito mesmo da gente melhorar, né, melhorar aquilo que, por exemplo, não está dando certo. Por exemplo, aqui, como que eu faço para aumentar minha taxa de conversão, né. Então existem as como que eu posso dizer? As estratégias que a gente vai usar para a gente poder entender o que está acontecendo dentro da nossa loja, tá bom? Então aqui, mais uma vez, CTR, 1,5%, se o seu tem que estar acima disso, mais ou menos ali a taxa de conversão de 2%. CPC ali, isso aqui depende, tá, gente? Isso aqui depende do produto, do seu produto. Dicas importantes, né, que é você ter produto e qualidade, né, fotos de qualidade, descrição completa, preço competitivo, é aquilo que eu ensinei para vocês, pesquisar o concorrente, definir um preço estratégico. Eu disse, eu vou falar de novo, não é sempre que o menor preço é que vai ganhar. Você tem que entender ali, você não pode pegar só uma pessoa que está vendendo e ver: "Não, mas fulano vende tão barato". Não, gente, você não entende, você não sabe o que que aquela pessoa ali está fazendo, você não entende a estratégia dela. Por exemplo, gente, ela pode estar falando assim: "Ah, eu não quero vender mais esse produto, eu vou queimar esse produto aqui". Então ela está vendendo para queimar estoque. É uma estratégia que ela está usando. Então, assim, a gente não faz uma pesquisa baseada em um dia, em uma semana. É um estudo de comportamento. Geralmente, a gente quer entender ali o nosso produto, a gente monitora ali mais ou menos 3, 5, 6 vendedores ali para entender o comportamento ali do anúncio, entendeu? Então, não tome nenhuma decisão baseada em emoção, porque tudo são dados e tudo são estratégia, entendeu? Então a gente precisa estar com isso muito bem alinhado. É necessário, gente, uma coisa que eu já falei, mas vou falar de novo, né? É necessário ter paciência para fazer ads, para fazer anúncio patrocinado, porque você não pega métrica de um dia para a noite, né. Aqui eu coloquei de 7 a 14 dias, mas o ideal ali, que eu acho ali, que eu acredito, é uns 21 dias ali, dá para você ler seu produto bacana mesmo, entende. Então a gente não lê métrica por dia, a gente sempre pega um período. Então: "Ah, hoje gastou muito, amanhã gastou nada, hoje", não, a gente pega um período de no mínimo 7 dias. Sendo que o recomendável ali, na minha opinião, eu nunca analiso um produto com 7 dias. Eu sempre pego ali para me fazer uma otimização e tudo, os últimos 30 dias. E aí daí eu pego os últimos 30 dias do mês que eu estou olhando e do mês que passou, porque eu preciso entender se houve alguma coisa, entendeu? Então assim, nunca tomar, decisões baseada em emoção, porque vender é estratégia e vender é números, tá bom? Coloquei um checklist aqui para vocês verem se o produto de vocês, né, tá aqui de acordo, com isso aqui, com esse checklist. E lembrando, não esqueçam, né, você não está sozinho nessa jornada. Cada métrica que você domina é um passo para transformar o seu negócio. A comunidade Vendários está aqui para apoiar o seu crescimento e acredita em você. Então vamos juntos aí para o topo, né, gente? Vamos fazer até dar certo. Então lembrando que agora, eu já passei um pouco aqui com vocês das métricas. Agora o que que a gente vai fazer? Nós vamos ver na prática como que isso funciona, que é a melhor parte, né? É onde a gente vai poder ler o nosso anúncio, vai poder ver com clareza o que está acontecendo, o que precisa mudar. E vamos fazer isso agora na prática, tá bom? Então, eu espero vocês até a próxima aula.